da mesa de debates. Eu queria já convidar aqui para a primeira palestra o nosso amigo Bruno Solé. Cadê você, Bruno? Oi, Aurísio, estou aqui. Tudo bem? O Bruno vai falar para nós sobre informação é poder, pesquisa e estratégia nas eleições. Um pequeno currículo, resumo do currículo aqui do Bruno. Estrategista eleitoral especializado em pesquisa de opinião pública, graduado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, com especialização em comunicação política pela George Washington University. Foi chefe de gabinete do Ministério da Cultura e trabalhou na Câmara dos Deputados e Prefeitura de São Paulo. Observador eleitoral pela ONU, é comentarista político da Rádio Mais Brasil News e apresentou o programa Poder e Análise na Rádio Trianon. Além disso, também cobriu as eleições nacionais pela TV Record. Meu amigo Bruno Solé, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aurísio, obrigado pelo convite. Um abraço a todos os amigos aí que estão participando desse evento, dessa maratona. Bom, vamos lá, para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto que talvez a comunicação ela tem várias partes, né? Existe aquela parte que é a parte da mineração, a parte que você vai lá buscar os dados, buscar a informação, para que depois a própria comunicação ela possa ser desenvolvida e ela possa chegar com a necessidade que as pessoas têm de ouvir sobre aquela comunicação. Então, a pesquisa nada mais é do que essa fonte de informação, e buscar a informação lá na base. É saber como que as pessoas estão pensando a respeito dos diversos temas, dos diversos problemas, de como que elas se comportam, como que elas não, como que elas enxergam as polêmicas, os dados mais importantes, como que esse eleitor ou como que esse cidadão vem se comportando também no seu dia a dia, quais são os seus hábitos de consumo, quais são os seus hábitos religiosos, quais são os seus hábitos de programação televisiva, se ele está no WhatsApp, se ele está no Telegram, se ele gosta de ouvir a live do Bolsonaro, se ele não sabe nem como que entra direito no computador. Tudo isso é a pesquisa, é você ir a fundo e tentar buscar a informação. Como que você faz pesquisa hoje? Quais são os tipos de pesquisa que existem, né? Você tem duas metodologias, que são as metodologias mais, vamos dizer assim, as que estão no mercado, né? As que a gente consegue, são as mais batidas aí do mercado, que são a pesquisa quantitativa, né, e a pesquisa qualitativa. São duas formas de se pesquisar. A pesquisa quantitativa é aquela que a gente está mais acostumado a ver, aquela que aparece na TV, que diz, Joãozinho tem 22%, Mariazinha tem 20%, Rogerinho tem 14%, e a gente tem a porcentagem, como que aquela sociedade, naquele determinado momento, está pensando a respeito de um processo. Então, eu quantifico as informações. Eu vou lá, pego e digo que tantas por cento das pessoas pensam a respeito de um determinado assunto. Pode ser eleitoral, pode ser... eu posso perguntar, por exemplo, time de futebol, né? Quero saber qual a porcentagem de time de futebol naquele determinado local. Quero saber qual televisão que ele mais assiste, se ele assiste mais a Globo, mais a Record, mais o SBT. Tudo isso é uma questão de quantificar a informação. E essa pesquisa quantitativa, ela é um pouco de uma... vamos dizer assim, é a tara dos políticos. Os políticos amam a quantitativa, porque eles querem saber se eles estão na frente, se eles estão atrás, e parece que saber isso resolve o problema, e o que não é verdade, né? Porque essa pesquisa, a quantitativa, ela é um retrato de um momento. É a mesma coisa que eu for eu tive recentemente um problema de pedra no rim, né? Para a gente ter uma ideia. E aí eu vou lá no médico, fui fazer meu exame na pedra do rim. Quando eu faço um laudo num dia, a pedra está num lugar. Se eu esperar 5 dias, 10 dias, depois de eu tomar água, depois de eu fazer os exercícios que o médico pediu, não sei mais o quê, a pedra corre para outro lugar. Ou seja, as ações que vão acontecendo, elas vão mexendo em como aquele exame está se colocando. E a pesquisa quantitativa é um pouco disso, né? A gente hoje, o candidato pode dar em determinado lugar, mas dependendo da comunicação, dependendo de tudo que for acontecendo,
de fatores externos. Por exemplo, vamos pensar aqui, quem imaginava que ia ter uma pandemia no meio de um caminho, logo num governo, né, que tinha acabado de ser eleito, né, o governo Bolsonaro. De repente, o presidente Bolsonaro se dá de frente com uma pandemia mundial que modifica tudo o que as pessoas estão pensando, como que elas agem, como que elas não agem. Isso, evidentemente, impacta em tudo como as pessoas estão pensando. Isso vai mudar a forma como as pesquisas quantitativas elas vão se apresentando no decorrer do tempo, né? A gente percebe, por exemplo, daí, olha como que a comunicação e as ações elas vão impactando, né? Vou dar um exemplo besta aqui para vocês. Todo mundo tem acompanhado nas últimas pesquisas de opinião nacionais, todo mundo dizendo, olha, o Bolsonaro está crescendo, né? Esse é o boato que está saindo. Todas as pesquisas você faz um comparativo com o que está crescendo. Por que ele está crescendo? Aí você começa a perceber nos meandros da pesquisa, você começa a entrar. Está crescendo na classe mais baixa. Tem motivo para crescer na classe mais baixa? Talvez tenha. Existe o Auxílio Brasil, né? Está chegando nesse público. Ele também está crescendo entre os evangélicos. Por que está crescendo entre os evangélicos? O Lula falou outro dia tal coisa que parecia uma ofensa à religião, defendeu a questão do aborto. Isso impacta. Então, tudo isso, essas coisas que vão acontecendo, vão impactando nessa questão do jogo eleitoral. Então, a pesquisa quantitativa tem essa função de acompanhar o quanto aquele determinado público, aquela determinada parcela da população pensa a respeito de determinados assuntos, e você quantifica isso a partir de um questionário que ele é estruturado, que ele já tem perguntas prontas, eu já tenho respostas que eu já passo para o entrevistado poder responder, né? Eu digo alternativas para ser entrevistado. Às vezes você pode até botar perguntas abertas, né? Resposta aberta também, existe essa possibilidade, mas ela é menos comum. A mais comum é normalmente quando eu induzo com respostas já pré-prontas para que o entrevistado me dê a visão dele sobre determinados assuntos. Então, isso é a pesquisa quantitativa, essa é a que mais está dada, essa que está na cabeça das pessoas. A gente tem um outro tipo de pesquisa que, por exemplo, em outros lugares do mundo, e daí eu digo com muita propriedade, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma mudança muito grande de como se vê a questão da pesquisa, né? A pesquisa quantitativa, ela é a menos importante lá nos Estados Unidos. Ninguém está dando muita bola para a quantitativa. A quantitativa ela rebate algumas informações que saem da onde? Dos grupos de foco, que são as pesquisas qualitativas, né? A pesquisa qualitativa, o que ela é? Ela é uma reunião de pessoas, de conjuntos de pessoas que pensam mais ou menos parecido a respeito de algumas coisas, ou que são de determinadas classes sociais, ou de determinados nichos sociais, e a gente junta essas pessoas numa sala e faz um bate-papo de praticamente 2 horas, mais ou menos, de roteiro, que você vai perguntando para as pessoas o porquê que elas pensam a respeito daquelas coisas. Então, eu pergunto para a pessoa se ela... eu vi lá que tem 30% das pessoas votam no Joãozinho. Eu quero entender por que as pessoas votam no Joãozinho. Isso eu não consigo responder quantitativamente, eu tenho que responder qualitativamente. Então, eu vou lá, faço uma pesquisa qualitativa e pergunto para as pessoas, o que vocês gostam do Joãozinho? O Joãozinho é trabalhador, o Joãozinho é um cara, quando ele faz um projeto, ele termina, ele conclui, ele é um cara sério, o que ele fala se escreve, eu gosto do jeito dele, ou não, eu estou votando no Joãozinho porque eu não quero que a Mariazinha ganhe de jeito nenhum. Nem acho o Joãozinho tão bom assim, mas eu não gosto da Mariazinha. Essas respostas vêm justamente da pesquisa qualitativa do grupo de foco, que é uma ferramenta, hoje, não existe uma pesquisa, uma candidatura majoritária que possa ter êxito no país se não fizer pesquisa qualitativa, porque essa talvez, dentre a mineração, é onde você vai aprofundar, onde você vai buscar lá mais fundo o ouro para a campanha, né? Evidentemente que não adianta nada eu pegar essas informações e não saber lê-las, né? É a mesma coisa que eu pegar um laudo médico.
Se eu pegar um laudo médico, eu olho lá, às vezes eu não sei o que quer dizer aquilo. O médico sabe interpretar. Então, para isso que você tem o estrategista, o consultor político, que é o cara que vai olhar aquilo ali, vai saber interpretar, vai saber fazer os cruzamentos e vai passar um plano de comunicação em cima daquelas informações que apareceram. Então, a pesquisa nada mais é do que essa ferramenta. Não podemos ter... A pesquisa é fundamental, ela é a coisa básica. Se eu não tiver pesquisa, eu não tenho nada. Eu não tenho estratégia sem pesquisa. A não ser que pode até dar certo, mas vai ser na porra louquice. Porque se você quiser fazer a coisa de verdade, você faz pesquisa antes para você saber como que você vai alcançar. Uma estratégia. Eu estava ouvindo agora o JP Borges falando sobre WhatsApp. O que eu vou falar para as pessoas no WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta também. Como que eu vou buscar essa informação? Vou buscar na pesquisa. Eu pesquiso, penso uma estratégia, e daí nessa estratégia eu penso, olha, é importante eu conectar com as pessoas pelo WhatsApp. Então, pelo WhatsApp eu vou começar a mandar esse tipo de informação que vai chegar e vai impactar aquele público e tudo mais. A gente tem que levar em consideração, e daí acho que isso é muito importante, né, que a pesquisa também tem que ser levada sempre, a gente tem que pensar na contextualização, né, no que eu tenho já prévias informações que me ajudam na hora de fazer a pesquisa. Por exemplo, o Brasil, em 1989, na primeira eleição presidencial pós-ditadura militar, a gente tem uma campanha presidencial em que a gente só tinha 11% de evangélicos no país. Tá? Nós estamos agora em 2022, numa campanha presidencial, em que a gente está partindo para quase 35% de evangélicos no país. Isso é um dado que ele é prévio. Eu não preciso fazer uma pesquisa agora para saber isso. Isso o IBGE me dá, isso a gente tem já levantamentos. Portanto, eu não posso, se eu quero falar com um público no Brasil hoje, eu preciso ouvir também esse público evangélico, por exemplo. Né? Eu tenho que saber os cortes que são sociais no país. Então, nós estamos falando de um país que tem 30% da população concentrada na classe D, mais 25% dela concentrada na classe C2. Temos 55% da população nas classes mais baixas da sociedade. Então, não adianta eu for fazer uma pesquisa se eu não levar isso em consideração. Quando eu for pensar num grupo qualitativo, por exemplo, que eu vá fazer em Curitiba ou vá fazer em Fortaleza, são completamente distintos esses cortes que eu preciso fazer. E para isso, por quê? Porque em Curitiba eu tenho 10% de classe D, em Fortaleza eu tenho 42% de classe D. Então eu tenho que ouvir mais classe D em Fortaleza. Em Curitiba eu vou ter que ouvir menos classe D. Então, essa contextualização, esses dados prévios, são fundamentais para que você possa pesquisar corretamente. É a mesma coisa, eu estou sentindo uma dor na barriga. Eu não vou ouvir, eu não vou botar um negócio no ouvido do cara. Eu vou procurar mais na barriga, que é onde há a chance de eu ter mais informação sobre aquilo. Né? Eu vou fazer uma tomografia, vou fazer passar um gelzinho lá, vou fazer vou tentar buscar informação ali. Né? Isso é fundamental para que a gente não perca tempo com a pesquisa, porque a pesquisa também, pesquisa mal feita não adianta de nada. Né? A gente precisa ter a pesquisa corretamente, tem que pensar, tem que cortar direitinho, tem que saber todas essas informações. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de pesquisa hoje, a quantitativa e a qualitativa, que elas são realizadas, e a gente tem hoje uma sofisticação, que é um upgrade de tudo isso, que são duas formas de se pensar comportamentos humanos. Que isso quase que todas as grandes companhias do mundo já estão trabalhando fortemente, e a política, aos poucos, tem começado a entrar nisso. De certa maneira, entrou de maneira até irregular num determinado momento, mas agora profissionais estão começando a se aprofundar mais nessas duas questões, que são o Big Data, né, o Big Data, e o Small Data.
o small data. São essas duas formas hoje que a gente tem de colher informação. O que é o big data? É a definição de padrões comportamentais de determinados clusters da sociedade. Então, eu faço uma análise de dados e percebo que homens de 30 a 45 anos, moradores da Praia do Meireles, lá em Fortaleza, têm como prática, quase que a grande maioria deles, acorda de manhã e vai caminhar na orla. Isso é uma prática que eu percebo que é daquele tipo de público. Portanto, quem sabe, às vezes, eu pensando eleitoralmente, pô, todo dia de manhã, eu quero falar com homens de 30 a 45 anos, esses caras têm esse comportamento, eles vão caminhar na praia, por que eu não boto lá uma pessoa que vai fazer vamos fazer um grupo de caminhada do candidato tal, sei lá. Daí vem a inteligência da política, né, do estrategista. Esses caras, eu vou deixar lá agora não pode mais, mas na época, um carro de som que vai passar e vai dar a informação daquele candidato que eu quero conversar. Sei lá, a forma como a gente vai chegar, mas são milhares. A questão é, eu tenho essa informação, isso é um padrão de comportamento, isso é o Big Data, né? E como que eu organizo o Big Data? Como que eu vou chegar nisso? Eu começo a organizar por padrões e eu vou listando essas pessoas e armazenando dados dessas pessoas nas minhas bases de informação. Então, eu começo a ter lá, então o cara que tem o WhatsApp, eu percebo que, vou comprar bases de pessoas que estão localizadas em determinada região, eu vou pedir para uma equipe de rua ir na porta das casas daquele bairro para tentar colher informações sobre essas pessoas. Aí a gente vai começando a trazer informação para dentro e depois a forma de impactar essas pessoas, eu posso usar WhatsApp, seja Instagram, Facebook, carta, sei lá, a forma que for a mais inteligente para chegar nessas pessoas. Mas daí eu vou trazendo essa informação para dentro. O que é o small data? O small data são comportamentos individuais, que não são de padrões da sociedade, mas que dão indicativos sobre como as pessoas pensam em determinados momentos. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo muito legal de um cara que era um pesquisador dinamarquês, talvez o maior especialista em neuromarketing do mundo, e ele tem um livro, inclusive, chamado Small Data, que é Martin Lindstrom. Ele tem um livro chamado Small Data, inclusive, que ele mostra como que ele começou a reparar numa incursão que ele fez pela Rússia. Ele começou a ficar na casa das pessoas. E ele começou a reparar que as mulheres sempre faziam alguma coisa ou tinham algum determinado comportamento que indicavam uma lógica de sonho. Olha, e esse sonho era de morar em algum lugar que fosse mais quente, que tivesse uma boa gastronomia. Então, tudo que elas faziam era meio que nesse sentido. E ele começou a reparar isso porque a maioria das mulheres colocavam esses preguinhos de geladeira, esses imãzinhos de geladeira, de países do Ocidente europeu, Itália, Espanha, coisa de macarrão, coisa de paella, coisa de não sei mais o quê. E ele começou a reparar que isso em todas as casas as mulheres faziam esse tipo de comportamento. Resumindo, ele percebeu que ali, depois de entrevistar pessoalmente, começou a avaliar, ele reparou, olha, as mulheres querem viver um sonho, elas não querem, a vida na Rússia é dura, os maridos têm um tratamento frio com elas, e elas querem viver esse sonho. Resumindo, ele criou um site para uma grande empresa americana, que era um site de relacionamento entre mulheres, não um relacionamento afetivo, não é isso, um relacionamento, uma rede entre mulheres em que elas podiam discutir sonhos, em que elas podiam planejar viagens em grupo, em que elas faziam aulas de culinária, não sei mais o que, com um investimento aí de mais de 5 bilhões de dólares que foi feito, e hoje é um dos principais sites que tem na Rússia a respeito do tema, né? Então, isso é o
é o small data, é o comportamento individual das pessoas, que ele foi reparando isso indiferentemente de idade, o que fosse, eram as mulheres que faziam esse tipo de comportamento. Isso é uma forma de pesquisar. Né? Isso são as coisas, a individualização da pesquisa, que é um nível que eu acho que nós vamos chegar. Nós estamos muito longe disso ainda, principalmente no Brasil. No Brasil, a gente está ainda apegado naquele primeiro tipo de pesquisa que eu tinha falado, que é a pesquisa quantitativa. A gente está muito preso naquilo, achando que nós somos, que pesquisador tem bola de cristal, que pesquisador tem que acertar resultado de eleição. Se fosse para isso, eu ficava só jogando na Mega Sena o dia inteiro, se eu fosse um cara tão bom para fazer esse tipo de previsão. Né? A pesquisa não é para isso. A pesquisa é para apontar caminho. A pesquisa é para eu ajudar o candidato. Não é para eu dar número na TV. Número na TV é importante para, às vezes, na disputa. Ah, eu quero mostrar que tal cara tá na frente. Pô, vamos soltar uma pesquisa. Isso é legal. Vou dar um volume na campanha, vou mostrar que ele está bem. Isso é uma questão. Agora, não é para isso que a pesquisa é feita. Né? Se ela está sendo feita para esse objetivo, que é acertar quem vai ganhar a eleição, ela está sendo feita de maneira errada. A pesquisa é um instrumento para a candidatura. Né? E isso que é a coisa mais importante que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente for pegar qualquer candidatura. Então, para resumir aqui um pouco da minha fala, né? Pessoal, vocês vão estar em campanha, vocês vão estar trabalhando para candidatos, vocês vão estar olhando para o cenário. Minha recomendação número 1 não se esqueçam de que não existe estratégia bem feita sem pesquisa. Essa é a primeira coisa. Não esqueçam disso. Se eu não souber com quem que eu vou falar e como aquelas pessoas pensam, não adianta eu tentar ficar fazendo tentativa e erro numa campanha que tem 3 meses de duração, curtíssima, e que a gente não pode perder tempo. Então, pesquisem, façam pesquisa, montem suas equipes internas se vocês não quiserem contratar uma empresa, mas vão atrás e pesquisem. Essa é a coisa número 1 para a gente poder ter uma boa estratégia. E a coisa número 2, que eu acho que é fundamental, é entender que existem diversos tipos de pesquisa. Hoje em dia, as pessoas ficam ainda reclamando, e pesquisa por telefone, dá para se fazer pesquisa por telefone? Pelo amor de Deus, por que não dá? Qual que é o problema? Se eu tenho que cumprir uma cota, se eu tenho lá um plano amostral que eu tenho que seguir, se eu vou falar com a pessoa por telefone, por WhatsApp, por presencial, não sei mais o que, pouco importa. O que importa é eu falar com essas pessoas, é chegar nessas pessoas. Se eu for hoje para a Alemanha e falar que eu vou fazer uma pesquisa de campo, que eu vou botar pesquisadores na rua, o cara me dá um soco e fala, vai embora, porque ninguém mais faz isso. Todo mundo faz por telefone. Então, a gente tirar alguns preconceitos aí que a gente ficou, porque existe uma reserva de mercado grande, que eu faço parte desse grupo, né, dos pesquisadores, e dentro do meu grupo, as pessoas não podemos perder o atraso, né, que ainda está na cabeça das pessoas, mas ficam nessa, não podemos perder a chance de fazer pesquisas presenciais. Por quê? Porque dá dinheiro para o entrevistador, aumenta o preço da pesquisa, o cara ganha mais, então por isso que o cara fica insistindo nessa bobagem. Eu estou preocupado com outra coisa, estou preocupado que a pesquisa sirva para o meu candidato. Eu não sou vendedor de pesquisa, eu sou vendedor eu quero ganhar eleição, né? E para ganhar eleição eu preciso de estratégia. E para ter estratégia eu preciso de pesquisa. Então, quanto mais pesquisa eu fizer, melhor. Né? Essa é a lógica. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Façam pesquisa, estudem um pouco dos formatos, mas tem vários formatos, tem como baratear, e não pensem que pesquisa é um bicho de 7 cabeças que é caro, que não dá para chegar, que não dá para fazer. Dá para fazer de várias maneiras. E é uma questão só de se organizar e entender que esse é o processo primário para que a gente tenha uma boa eleição e que a gente possa dar a vitória para os nossos candidatos. Valeu. Maravilha. Bruno Cholé, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, brilhante exposição, mostrando dados técnicos, né? Muito bom ouvi-lo falar com tanta precisão, com tanta técnica. Amigo Bruno, vou fazer uma pergunta para seu aquecimento aqui
para os outros comentários e perguntas de quem desejar fazer algum questionamento sobre esse assunto, que é um assunto muito rico. Né? A base de todo marketing político é a pesquisa de opinião. Bruno, você veja a importância da estratégia. Na reeleição do Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, o Dick Morris utilizou uma estratégia muito parecida do que hoje nós conhecemos como Big Data, que você falou agora há pouco. Só que a mídia disponível, o instrumento disponível para ele fazer esse levantamento comportamental, cruzando vários segmentos, foi o telefone. Fez milhares de ligações telefônicas, querendo saber coisas as mais diferentes e surpreendentes possíveis, né? O que aquela família de classe média fazia no final de semana, quais eram os interesses de hobby, quais eram o time de futebol, mas o futebol americano e o beisebol, enfim, entendendo a cabeça daquele eleitorado, principalmente o eleitorado de classe média, que naquele momento precisava, onde o Bill Clinton precisava crescer para ganhar a eleição. Então, veja a importância da estratégia, né? Você falou da pesquisa, eu vou perguntar exatamente sobre a estratégia. Se eu tiver a melhor pesquisa do mundo e não tiver um plano estratégico, o que vai acontecer na campanha? Nada. Não vai acontecer nada. Porque, na verdade, a pesquisa pode ser a melhor pesquisa do mundo. Se você não conseguir ler essa pesquisa, se você não conseguir interpretar essa pesquisa, de nada adianta. De nada adianta. É o que eu estava dizendo a respeito vamos lá, você, Aurício, se eu te der aqui um laudo médico, jogar na tua mão, falar, e aí, Aurício, opero ou não opero? O que você vai falar para mim? Você não sabe ler o laudo médico, você não se formou naquilo, você não estudou para aquilo. É exatamente a mesma coisa em relação à pesquisa. Você pega uma pesquisa, eu tenho feito muita pesquisa agora, nessa época aqui, tem muito candidato que aparece para mim perguntando, devo ou não devo ser candidato? Essa é a primeira coisa que aparece. E a gente está fazendo pesquisa para identificar isso. Né? E às vezes eu tenho que falar para o cara, meu amigo, não vá. Não vai ser candidato. A tua chance de vitória aqui é mínima. A não ser que você tem uma outra estratégia. Eu quero aquecer meu nome, eu tenho um outro objetivo, eu quero lançar meu nome primeiro porque eu quero negociar no segundo turno. Bom, daí são milhares de outras questões. Agora, você é competitivo para vencer, isso a pesquisa pode me mostrar. Isso a pesquisa pode me mostrar, desde já. Desde já. Eu tenho dificuldade, mas dá para crescer? A pesquisa também pode mostrar. Tem candidato que a gente olha e fala, putz, isso aqui vai ser duríssimo. Mas, se fizer isso e aquilo, pode chegar. Eu e o Aurício trabalhamos em algumas campanhas agora no ano passado, que a gente viu isso. Candidato completamente fora de posição no jogo, mas a gente falava, dá para chegar. Dá para chegar. Nós pegamos uma campanha, posso dar um exemplo aqui, Macapá. Né? A gente lutando contra a máquina do Senado, contra um ex-governador, não sei mais o quê, com um candidato novo, que era um deputado estadual, meio desconhecido, mas a gente via claramente que dava para chegar. Tinha caminho, desde que a gente utilizasse a estratégia correta para aquilo. Conseguimos. Nosso objetivo primário era, vamos para o segundo turno, que a gente vai com 15% para o segundo turno. Mas vamos para o segundo turno, no segundo a gente ganha. Era essa a lógica. E a gente fez um trabalho todo para organizar, para tentar chegar no segundo turno. Conseguimos, passamos por 1% do segundo turno, enquanto um cara conta 35% que tinha ido o primeiro foi com 35%, a gente ficou com 15%, o terceiro com 14%. Ficou todo mundo ali apertado. Só que a gente sabia que no segundo turno, pela rejeição ao outro, a gente tinha chance de ganhar a eleição. Então, ou seja, a gente precisa ter a leitura da pesquisa. Pesquisa sem leitura não se traça estratégia. Pode ser a melhor pesquisa do mundo. Então, tem que saber ler. Para isso que vem o profissional do marketing político. Ele é o leitor da pesquisa, ele é o médico que analisa o laudo. Então, é nessa linha.
Perfeito. E o Bruno relembrou uma metáfora que é histórica, né, clássica, e nos faz lembrar muito do mestre Carlos Magnanelli, né? O consultor político é o médico, né? Então, É. ele vai fazer aí o prognóstico na primeira conversa, para procurar entender mais ou menos a situação de cada cliente, e, em seguida, vai passar o exame. O exame do consultor político é a pesquisa de opinião pública. Tá? Evidentemente que não é a única forma de levantamento. Nós temos hoje uma tendência muito forte, crescente, sobretudo na Europa, das pesquisas de levantamento de informação através das redes sociais. É uma outra modalidade, mas de toda forma é importante saber que não há campanha sem levantamento de informação, sem pesquisa, porque esse levantamento é que vai nos dar o norte, né? Como muito bem falou nosso amigo Bruno Solé. Temos aqui um comentário, Bruno. O nosso amigo Cirineu Filho pergunta, é uma pergunta que vai lhe dar uma grande oportunidade de esclarecer um assunto muito comum em eventos, em discussões com assessores e candidatos. Ele pergunta: você indicaria enquetes nas redes sociais ou no site do candidato? Olha, vamos lá. Enquete nas redes sociais ou a própria pesquisa no site, a gente tem que entender quem é o público que vai responder aquilo, tá? Ela não tem valor científico do ponto de vista de pensar como que a sociedade enxerga determinado assunto. Não tem esse valor científico, porque, a não ser que eu partisse da premissa de que todas as classes sociais, equilibradamente, como é o universo da sociedade, entraria na enquete para participar. Daí ela teria valor científico. Sem isso, como isso é impossível, né, de acontecer, ela não tem valor científico. Agora, eu posso entender a minha audiência por ali. Então é uma ferramenta importante, não deixa de ser uma ferramenta importante. Não pense que é isso que vai dar o resultado que não parta disso por princípio para tua estratégia, tá? Não é isso que vai traçar tua estratégia macro, mas isso pode te ajudar a pensar como que o seu seguidor, como a pessoa que você tem contato, está pensando a respeito de determinados assuntos. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é legal? Para cara que está no mandato, deputado, é muito legal fazer esse tipo de enquete. Nos Estados Unidos isso é muito comum, porque eu fico sabendo como que... Normalmente quem está seguindo um deputado, não sei o quê, a maior parte do seguidor do deputado é alguém que tem alguma afinidade, ou pode ter votado, né? Então eu fico sabendo como que aquela pessoa pensa a respeito de determinados assuntos. Isso é legal, tá? Agora, não pense que isso vai ser um resultado científico de uma pesquisa. Isso não tem a menor possibilidade. A gente vê, por exemplo, a Jovem Pan, vamos lá, a Jovem Pan faz enquetes, né, constante com seus ouvintes. Todas as enquetes da Jovem Pan dá Bolsonaro com 80%. Por quê? Porque o público que consome a Rádio Jovem Pan hoje é um público que gosta mais do Bolsonaro, porque a linha editorial da rádio dialoga com esse público. Então, é uma tendência de que as coisas pró-Bolsonaro vão estar melhores ali na rádio, na Rádio Jovem Pan. Assim como, se eu fizer uma enquete na Carta Capital, vai dar muito mais coisa pró-Lula, porque um público que está ali gosta mais do Lula. Então, isso vai me ajudar a entender a minha audiência, mas não vai dar a resposta científica de como aquela sociedade toda pensa a respeito dos assuntos. Portanto, é uma boa ferramenta. Ela só não tem valor científico. Maravilha. Outra pergunta aqui é da Luciane Gabriel. Eu acho que vai na mesma linha, Bruno, que você já respondeu. Se deve-se usar a caixa de perguntas de redes sociais. É legal, é exatamente na mesma linha. Você vai entender como que a tua audiência está pensando a respeito de alguns assuntos. E é legal, até a caixinha essa caixinha, né? Ela permite com que as pessoas até escrevam um pouco mais. Então você vai qualificando. Seria a qualitativa das enquetes, vai. Ela não tem valor científico, mas exatamente dá elementos que podem ser importantes no teu discurso, podem ser importantes para você falar com determinada classe social. E depois, se você cruzar isso, o Maurício estava falando, por exemplo, de uma coisa que é fundamental hoje, né? Que são os
levantamentos que as pessoas, principalmente na Europa, tem se feito muito, levantamento de perfis de redes sociais, né? Como que as pessoas se comportam nas redes. Às vezes você consegue começar a cortar informações a partir dessas caixinhas, cruzando com informações de rede. E daí você vai ganhando volume na tua análise. Isso pode ser uma coisa importante também. Eu acho que é uma ferramenta válida, tá? Mas, de novo, não tem valor científico. Não vamos esquecer disso, tá? Então, surgindo aqui várias perguntas, vamos fazer mais duas, tá? A gente não estourar muito tempo. Débora Marjorie Saraiva pergunta: a rede social não seria só a minha bolha? Acho que tem a ver com um pouco da história da Rede Pan e da Carta Capital. Né? Claro, Jovem você Pan vai e Carta falar com a Capital. sua bolha, tá? Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Você vai falar com a sua bolha. Agora, é importante você entender a sua bolha. É importante você saber, até porque tua bolha talvez seja o seu eleitor primário. Então é importante você saber como que ele pensa. Né? Agora, é isso que eu estou só dizendo. Ela não tem valor científico. Tá? Eu não posso levar aquela informação e falar a sociedade pensa assim. Não, a sociedade não pensa assim. Aquela bolha pensa assim. E você tem que ter essa clareza. E o próprio Facebook, o Instagram, ele mostra quem são os seus seguidores. Você já pode pegar informação por ali e cruzar. Né? Eu percebo, por exemplo, eu morei um tempo em Recife. Na minha rede social, depois de São Paulo, eu tenho uma grande quantidade de seguidores do Recife. Então, às vezes, eu pego informações ali que eu entendo, olha, em Recife o pessoal responde mais assim, em São Paulo o pessoal responde mais assim. Eu fiz outro dia uma brincadeirinha, falei, e aí, vocês votam em quem aqui dos meus seguidores? É Lula, Bolsonaro ou Terceira Via? Brinquei. Foi engraçado que deu para entender muito do cenário. Com uma besteira dessas, uma bobagemzinha dessas. Mas eu entendi como que o pessoal de São Paulo votava de um jeito, o pessoal do Recife votava de outro jeito. Né? É uma informação que vem. Agora, de novo, não é científico, não é a sociedade que pensa assim, é aquela bolha que pensa assim, mas isso também é elemento de informação. Perfeitamente. Para a gente encerrar, o Álvaro Paixão pergunta: como identificar uma pesquisa manipulada? Mas, olha, bom, eu acho que tem a melhor forma de você rebater uma pesquisa é com outra. A gente é difícil, é muito difícil a gente olhar para um determinado lugar que só tenha uma pesquisa feita. Muito difícil. Pode acontecer, tá? Uma cidade muito pequena, pode acontecer. Mas na grande maioria das vezes você vai ter grau de comparação. Então, eu acho que é importante você, primeira coisa, analisa se os dados primários da pesquisa estão corretos. Quais são os dados primários de uma pesquisa? Composição de sexo, tá? Composição de região e composição etária, ou seja, a idade. Isso é a primeira coisa para você analisar. Depois, analisa a renda, que hoje em dia é importante. Analisa a religião, que hoje em dia é importante. Começa a ver esses dados primários, ver se não tem nenhuma grande defasagem aí nesses dados. Como que você vai comparar? Com os dados oficiais que existem. Né? Eu comparo, então, por exemplo, se eu estou vendo lá que tem... você quer ver uma coisa que é muito, muito interessante, por exemplo? A gente percebe por exemplo, vamos lá. O Lula ganha do Bolsonaro entre os mais jovens. Isso em qualquer pesquisa que você fizer. O Lula ganha, dos 16 a 24 anos. Tanto que está um movimento grande até de artistas. Tirem o título para os jovens, né? Tirarem o título, não sei mais o que, para aumentar esse eleitorado. Se eu faço... Só que 16 a 24 anos no Brasil, eu estou falando de mais ou menos 16% do eleitorado. Né? Se eu boto 20% do eleitorado de 16 a 24 anos, já vai dar distorção no meu resultado final. Então, isso é uma coisa que é simples da gente perceber. É fácil. Né? Eu acho que alguém perguntou, mas como que identifica, como saber se existem pesquisas? Né? O Casimiro perguntou aqui. Primeiro, todas as pesquisas que são registradas, elas estão no TSE. Essa é a primeira coisa. Todas as pesquisas registradas, você vai lá, tá no TSE, você consegue saber quem que fez, qual que é a empresa e tudo mais. Segunda coisa, vejam quem é essa empresa. Se é uma empresa idônea, se é uma empresa que tem nome no mercado, ou se é uma empresa Zé da Esquina ali que foi criada só para fazer pesquisa para um determinado candidato.
né? Veja essa referência. Hoje não é a coisa mais fácil do mundo. Você viu lá quem que registrou a pesquisa. Daí você olha lá, MCM Contábil. Epa, é estranho. Agora não, viu lá, a Data Census. Sei lá, tô pegando uma concorrente minha aí do mercado. Pô, a Data Census, se eu entrar jogar no Google lá, ela existe, é uma empresa séria, me parece, né? Veio lá, é a Datafolha, sei lá, uma empresa, Paraná Pesquisas, né? São empresas que têm algum nome, ou uma empresa local mesmo, tipo Datavox, lá da Paraíba, mas é uma referência na Paraíba. A Consult é uma referência no Rio Grande do Norte, né? São empresas fortes que você tem locais. Eu sei que, pô, são esses caras que estão botando, eles têm uma credibilidade, eles têm que zelar por alguma coisa. Se eles estiverem mexendo em número, se alguém de aí estiver mexendo em número, daí, pô, isso é processo criminal federal, tá? Isso da Polícia Federal, não é qualquer coisa, não. O crime é grande, né? Então, é importante vocês verem quem que é a empresa que está fazendo. Agora, pesquisa registrada tem que estar no TSE. Entra lá no PESQL, no site do TSE, você vê todas as pesquisas que estão registradas na sua cidade, no seu estado, você fica sabendo de tudo. Pesquisa que não está registrada para consumo interno, desconfia. Desconfia. Se não é do teu candidato, desconfia. Parte desse pressuposto. Porque se o cara está te mostrando, é porque ele quer alguma coisa com aquilo. Né? Se a pesquisa está lá interna, é para o cara que é para ajudar na estratégia dele, ok, você provavelmente não vai ter acesso porque é teu concorrente. Agora, se você está tendo acesso, é porque ele queria que vazasse alguma coisa. Então, desconfia aí do que estão te mostrando. Tá? Muito obrigado, Bruno, mais uma vez, juntos aqui, disseminando conhecimento. Grande Valeu, abraço, valeu mesmo, meu irmão. Tudo de bom. valeu, obrigado pelo convite, um abraço para todos vocês aí. Bom final de maratona aí, né? Final não, ainda tem mais metade aí de maratona para vocês pela frente. É até às 10 e o Senna está insistindo que tem que levar até meia-noite. Estou conversando aqui pelo WhatsApp com o Senna, para dissuadi-lo. Daqui a pouco vem uma São Silvestre aí, né? Mandar um abraço aqui a alguns amigos. O amigo Paulo Quirino, também assistindo o nosso evento. Vicente Soares, lá de Irauçuba. Muito bem. Grande abraço. Vamos, então,